Elizabeth Alexandra Mary. Isabel foi a primeira filha do príncipe Alberto, duque de York, e da sua mulher, Isabel Boleslyon. O seu pai era o segundo filho dos reis Jorge V do Reino Unido e Maria de Teg, e a mãe a filha mais nova do aristocrata escocês Claude Boleslyon, 14º, conde de Stratford e Kingorne. Nasceu de cesariana às 2h40 do dia 21 de abril de 1926 na casa do avô materno em Mayfair, Londres, sendo batizada a 29 de maio por Cosmo Lang, arcebispo de York, na capela do Palácio de Buckingham. Os padrinhos foram o rei e a rainha, o avô materno, o tio bisavô paterno, príncipe Arthur, duque de Connaught Stratiar, e a tia paterna, Maria, princesa real, e a tia materna Mary Elphinstone. Foi nomeada Isabel em homenagem à mãe de Alexandra como a bisavó paterna, falecida 6 meses antes, e Maria como a avó paterna. A família chamava-a de Lilibe. Jorge V adorava-a, e as visitas de Isabel foram creditadas pela imprensa e pelos biógrafos como um dos fatores que ajudaram na sua recuperação durante uma séria doença em 1929. A sua única irmã, Margarida, nasceu 4 anos depois. As duas princesas foram educadas em casa sob a supervisão da mãe, e da governanta, Marion Crawford, casualmente conhecida como Crawfie. As aulas concentravam-se em história, línguas, literatura e música. Para desalento da família real, Crawford publicou em 1950 uma biografia das infâncias de Isabel e Margarida chamada The Little Princesses. O livro descreve a paixão de Isabel por cavalos e cachorros, a sua disposição metódica e a sua atitude de responsabilidade. Outros ecoaram tais observações. Winston Churchill descreveu a princesa aos 2 anos como uma figura. Ela tem um ar de autoridade e surpreendente reflexividade para uma criança. A sua prima Margaret Rhodes descreveu-a como uma menina alegre, mas fundamentalmente sensível e bem comportada. Durante o reinado do avô, Isabel foi a terceira na linha de sucessão ao trono, depois do tio Eduardo, príncipe de Gales, e do seu pai. Apesar do seu nascimento ter gerado grande interesse público, não era esperado que se tornasse rainha, uma vez que o príncipe de Gales ainda era jovem e muitos presumiam que se casaria e teria filhos. Jorge V morreu em 1936 e o tio ascendeu como Eduardo VIII, tendo Isabel ficado em segundo na linha de sucessão, após o pai. Mais tarde no mesmo ano, Eduardo abdicou após a proposta de casamento com Wallis Simpson ter causado uma crise constitucional. O Duque de York tornou-se, assim, rei, com o nome de Jorge VI e Isabel tornou-se a herdeira presuntiva. Se os seus pais tivessem tido um filho varão, Isabel perderia sua posição como primeira na sucessão, já que o seu irmão seria herdeiro aparente e ficaria acima dela na linha de sucessão. Isabel recebeu aulas de História Constitucional com Henry Martin, vice-reitor do Eton College, tendo também aprendido francês com várias governantas francesas. Uma companhia de guias, a primeira companhia do Palácio de Buckingham, foi formada especialmente para que pudesse se socializar com meninas de mesma idade. Mais tarde Isabel viria a se matricular como guarda-marinha. Os pais viajaram pela América do Norte em 1939. Tal como em 1927, quando viajaram pela Austrália e Nova Zelândia, Isabel permaneceu em casa, uma vez que o rei achava que era muito pequena para assumir funções públicas. A criança pareceu chorosa quando seus pais partiram. Correspondiam-se regularmente, tendo realizado o primeiro telefonema real transatlântico a 8 de maio. O Reino Unido entrou na Segunda Guerra Mundial em setembro de 1939. Durante a guerra, Londres foi alvo frequente de bombardeios aéreos e muitas das crianças londrinas foram evacuadas. Lord Douglas Ogg, primeiro Visconde Aylsham, sugeriu que as duas princesas fossem evacuadas para o Canadá,
o que foi rejeitado pela rainha, que declarou: as crianças não vão sem mim. Eu não vou partir sem o rei. E o rei nunca partirá. As princesas Isabel e Margarida permaneceram no castelo de Balmoral, Escócia, até o Natal, indo então para a casa Sandringham em Norfolk. De fevereiro a maio de 1940, viveram na pousada real, em Windsor, até mudarem para o castelo de Windsor, onde viveram pela maior parte dos 5 anos seguintes. As princesas encenaram pantomimas nos natais para ajudar o fundo de lã da rainha, que comprava fios para tricotar roupas militares. Em 1940, Isabel, então com 14 anos, fez a sua primeira transmissão de rádio durante a Children's Hour da BBC, dirigindo-se a outras crianças que haviam sido evacuadas das cidades. Em 1943, aos 16 anos de idade, Isabel fez a sua primeira aparição pública sozinha ao visitar os Grenadier Guards, dos quais havia sido nomeada coronel no ano anterior. Com a aproximação dos 18 anos, a lei foi alterada para que pudesse atuar como uma de 5 conselheiros de Estado caso seu pai ficasse incapacitado ou estivesse no exterior, como durante sua visita à Itália em 1944. Isabel juntou-se ao Serviço Territorial Auxiliar em fevereiro de 1945 como segunda subalterna honorária, com o número de serviço 230.873. Treinou como motorista e mecânica, sendo promovida a comandante júnior honorária em julho. No final da guerra, no dia da vitória na Europa, as princesas Isabel e Margarida misturaram-se anonimamente com as multidões celebrando nas ruas de Londres. Isabel mais tarde disse em uma rara entrevista que nós pedimos aos meus pais se poderíamos sair e ver nós mesmas. Lembro-me que ficamos aterrorizadas de sermos reconhecidas, e eu lembro-me de várias pessoas desconhecidas dando os braços e caminhando por Whitehall, todos nós varridos por uma onda de felicidade e alívio. Durante a guerra, foram traçados planos para conter o nacionalismo galês, fazendo Isabel ter relações mais próximas do país de Gales. Propostas, como nomeá-la condestável do Castelo de Caernarfon ou patrona da Urdgobaith Cymru, a Liga da Juventude Galesa, foram abandonadas por diversas razões, que incluíam o temor de associar a princesa com os objetores de consciência na Urd. Políticos galeses sugeriram fazê-la princesa de Gales no seu aniversário dos 18 anos. A ideia foi apoiada por Herbert Morrison, secretário de Estado para os Assuntos Internos, sendo porém rejeitada pelo rei, por achar que o título pertencia apenas à esposa do príncipe de Gales e que ele sempre havia sido o herdeiro aparente. Isabel foi incluída no Gorset Bar dos galeses na Eisteddfod Nacional do país de Gales em 1946. Isabel conheceu o futuro marido, o príncipe Filipe da Grécia e Dinamarca, em 1934, e depois em 1937. Isabel e Filipe eram primos de segundo grau através do rei Cristiano IX da Dinamarca, e de terceiro grau através da rainha Vitória. Depois de mais um encontro em julho de 1939 no Real Colégio Naval de Dartmouth, Isabel, então com apenas 13 anos de idade, afirmou que se havia apaixonado por Filipe, e começaram a trocar cartas. O noivado foi anunciado oficialmente em 9 de julho de 1947. Antes do casamento, Filipe renunciou aos títulos gregos e dinamarqueses, convertendo-se da ortodoxia grega para o anglicanismo, e adotando o estilo de Tenente Philip Mountbatten, tomando o sobrenome da família britânica da sua mãe. Pouco antes do casamento, foi criado como Duque de Edimburgo, recebendo o estilo Sua Alteza Real. Isabel deu à luz seu primeiro filho, o Príncipe Carlos, a 14 de novembro de 1948. Um mês depois, o rei emitiu cartas patente permitindo que os filhos deles usassem o estilo e título de um príncipe ou princesa real, que de contrário não teriam direito já que o seu pai já não era príncipe. A segunda criança, a princesa Ana,
nasceu em 1950. Depois do casamento, o casal alugou Vindlesham Moor, perto do Castelo de Windsor, até 4 de julho de 1949, quando passaram a residir na Clarence House em Londres. Em vários momentos entre 1949 e 1951, Felipe foi colocado em serviço na colônia da Coroa de Malta, como oficial da Marinha Britânica. Felipe e Isabel viveram intermitentemente por meses no lugarejo de Guardamana, na Vila Guardamangia, a casa alugada do tio do Duque Luís Mountbatten, tendo as crianças permanecido na Inglaterra. Com a ascensão de Isabel, parecia provável que a casa real passaria a ter o nome de seu marido, transformando-se na Casa de Mountbatten, seguindo a tradição da esposa assumindo o sobrenome do marido após o casamento. O primeiro-ministro Winston Churchill e a rainha Maria de Teck eram a favor de manter a Casa de Windsor. Assim, em 9 de abril de 1952, Isabel publicou uma declaração dizendo que Windsor continuaria a ser o nome da casa. Felipe reclamou: "Sou o único homem no país que não pode dar seu nome aos próprios filhos." Em 1960, depois da morte de Maria em 1953 e a renúncia de Churchill em 1955, o sobrenome Mountbatten-Windsor foi adotado para os descendentes de linhagem masculina de Felipe e Isabel que não possuem títulos reais. A coroação ocorreu normalmente como planejado no dia 2 de junho de 1953, apesar da morte de Maria de Teck em 24 de março, como ela havia pedido antes de morrer. A cerimônia aconteceu na Abadia de Westminster e foi televisionada pela primeira vez, com exceção da parte da unção e da comunhão. Seu vestido de coroação foi desenhado por Norma Artelli, seguindo suas instruções, bordado com os emblemas florais dos países da Commonwealth, a rosa de Tudor inglesa, o cardo escocês, o alho porró galês, o trevo irlandês, a acácia australiana, a folha de bordo canadense, a samambaia prateada neozelandesa, a protea sul-africana, a flor de lótus pela Índia e Ceilão e o trigo, algodão e juta paquistaneses. Durante sua vida, Isabel testemunhou a contínua transformação do Império Britânico na Commonwealth de Nações. Na época de sua ascensão em 1952, seu papel como chefe de Estado de vários estados independentes já estava estabelecido. A rainha e o Duque de Edimburgo embarcaram em uma viagem de 6 meses entre 1953 e 1954 ao redor do mundo. Ela se transformou na primeira monarca da Austrália e Nova Zelândia a visitar essas nações. Durante as visitas, as multidões eram imensas, estima-se que 3/4 da população australiana da época foi vê-la. Isabel realizou visitas oficiais a vários países durante seu reinado, sendo a chefe de Estado que mais viajou em toda a história. Ela visitou os Estados Unidos novamente em 1957, onde discursou para a Assembleia Geral das Nações Unidas em nome da Commonwealth. Na mesma viagem, ela abriu o 23º Parlamento canadense, tornando-se a primeira monarca do Canadá a abrir uma sessão parlamentar 2 anos depois, apenas em sua função de Rainha do Canadá. Ela revisitou os Estados Unidos e o Canadá, 85 e 86, e descobrindo ao desembarcar em St. Joyce, Terra Nova e Labrador, que estava grávida de seu terceiro filho, 87. Isabel viajou em 1961 pelo Chipre, Índia, Paquistão, Nepal e Irã. 88. Em uma visita a Gana no mesmo ano, ela ignorou os temores por sua segurança, mesmo com seu anfitrião o presidente Kwame Nkrumah, que a havia substituído como chefe de Estado, sendo alvo de assassinos. Harold Macmillan escreveu: "A rainha tem estado absolutamente determinada o tempo todo. Ela está impaciente em relação à atitude de tratá-la como uma estrela de cinema. Ela é realmente o coração e estômago do homem. Ela ama seu dever e os meios para ser uma rainha.
Antes de uma viagem em 1964 por partes de Quebec, a imprensa relatou que extremistas dentro do movimento pela independência de Quebec estavam planejando seu assassinato. Nenhum atentado ocorreu, porém estourou um tumulto enquanto Isabel estava em Montreal. Foi salientada sua calma e coragem diante da violência. Isabel visitou o Brasil em 1968 durante 11 dias como parte de um programa de integração econômica com a América Latina, tendo sido recebida pelo presidente Arthur da Costa e Silva e discursado no Congresso Nacional. As gravidezes de Isabel em 1959 e 1963 dos príncipes André e Eduardo foram as únicas ocasiões durante seu reinado que ela não realizou a cerimônia de abertura do parlamento. Além de realizar cerimônias tradicionais, ela também criou novas práticas. Seu primeiro encontro com membros ordinários do povo ocorreu durante uma visita à Austrália e Nova Zelândia em 1970. Isabel comemorou em 1977 o jubileu de prata de sua ascensão. Festas e eventos ocorreram por toda a Commonwealth, muitos coincidindo com suas viagens pela Grã-Bretanha e seus outros reinos. As celebrações reafirmaram a popularidade da rainha, apesar da cobertura negativa praticamente coincidente da imprensa da separação da princesa Margarida de seu marido. No ano seguinte, Isabel recebeu no Reino Unido uma visita oficial do ditador comunista romeno Nicolae Ceausescu e sua esposa Helena, apesar de em particular ela acreditar que o casal tinha sangue nas mãos. 1979 veio com dois grandes golpes. O primeiro foi a descoberta que Anthony Blunt, ex-agrimensor real, era um espião comunista. O segundo foi o assassinato de Louis Mountbatten pelo IRA. Durante a cerimônia do Tropen de Color de 1981 e 6 semanas antes do casamento de Carlos, príncipe de Gales, e Diana Spencer, 6 tiros foram disparados em Isabel a curta distância enquanto ela cavalgava pelo demol com seu cavalo Burmese. A polícia mais tarde descobriu que os tiros eram de festim. Marcus Sargian, o atacante de 17 anos, foi sentenciado a 5 anos de prisão, porém foi solto depois de 3. A compostura e habilidade da rainha ao controlar sua montaria foram muito elogiadas. Logo depois do fim da Guerra do Golfo em 1991, Isabel se tornou a primeira monarca britânica a discursar para uma sessão conjunta do Congresso dos Estados Unidos. Em um discurso no dia 24 de novembro de 1992 para marcar os 40 anos de sua ascensão, Isabel chamou 1992 de seu Annus Horribilis, significando ano horrível. Em março, seu segundo filho príncipe André, duque de York, se separou de sua esposa Sarah Ferguson. Em abril, sua filha Ana, princesa real, divorciou-se de seu marido Mark Phillips. Durante uma visita oficial à Alemanha em outubro, manifestantes em Dresden jogaram ovos nela, e em novembro, um grande incêndio atingiu o castelo de Windsor. A monarquia passou a sofrer críticas cada vez maiores e escrutínio público. Isabel afirmou em um discurso excepcionalmente pessoal que qualquer instituição deve esperar críticas, porém sugeriu que isso fosse feito com um toque de humor, gentileza e compreensão. John Major anunciou 2 dias depois reformas nas finanças reais que estavam sendo planejadas desde o ano anterior, incluindo que a rainha passasse a pagar imposto de renda pela primeira vez em 1993 e uma redução de sua lista civil. Carlos, príncipe de Gales, e sua esposa Diana Spencer se separaram formalmente em dezembro. O ano terminou com Isabel processando The Sun por violação de direitos autorais quando o jornal publicou o texto de sua mensagem anual de Natal 2 dias antes da transmissão. A publicação foi forçada a pagar as despesas legais da rainha e doar 200 mil libras para a caridade. Isabel celebrou em 2002 seu jubileu de ouro. Sua irmã e mãe morreram em fevereiro e março respectivamente, com toda a imprensa especulando se o jubileu seria um sucesso ou fracasso. Ela novamente realizou várias viagens por seus reinos,
começando pela Jamaica em fevereiro, onde chamou de memorável o banquete de despedida após uma queda de energia na King's House, a residência oficial do governador-geral. Como em 1977, houve festas nas ruas, eventos comemorativos e monumentos nomeados em homenagem à ocasião. Milhões de pessoas compareceram a cada um dos 3 dias principais de celebração em Londres, com o entusiasmo demonstrado por Isabel sendo muito maior que vários jornalistas haviam previsto. Apesar de sempre ter gozado de boa saúde, ela realizou uma laparoscopia nos joelhos em 2003. Em outubro de 2006, Isabel não pôde comparecer à abertura do Emirates Stadium por causa de dores musculares nas costas que a estavam incomodando por todo o verão. A rainha fez a primeira visita oficial de um monarca britânico à República da Irlanda em maio de 2011, após um convite da presidente Mary McAleese. As autoridades irlandesas desmantelaram um atentado à bomba que visava a vida de Isabel II. Donald Billings colocou uma bomba caseira dentro de um carro e espalhou outras bombas falsas pelo castelo de Dunblane, onde a rainha seria recebida pela. Billings foi condenado a 8 anos e meio de cadeia por posse de explosivos e ameaça à bomba. O jubileu de diamante de Isabel em 2012 marcou os 60 anos de sua ascensão ao trono real, com celebrações ocorrendo por todos seus reinos, pela Commonwealth e além. Em mensagem publicada no dia da ascensão, ela afirmou: "Neste ano especial, enquanto novamente me dedico ao seu serviço, espero que todos nos lembremos do poder da união e da força de convocação da família, amigos e boa vizinhança. Também espero que este ano de jubileu seja uma época para agradecer os grandes avanços que foram feitos desde 1952 e para olhar ao futuro com a cabeça limpa e coração caloroso." Ela e Felipe realizaram grandes viagens pelo Reino Unido, enquanto seus filhos e netos embarcaram em viagens reais pelos países da Commonwealth em seu nome. Faróis do jubileu foram acesos pelo mundo em 4 de junho. Isabel se tornou em 18 de dezembro de 2013 na primeira soberana britânica a comparecer a uma reunião de gabinete em tempos de paz desde o rei Jorge III do Reino Unido em 1781. Isabel era a monarca de maior longevidade e a de reinado mais longo na história do Reino Unido, superando a Rainha Vitória do Reino Unido em 9 de setembro de 2015. Era também a chefe de Estado há mais tempo no cargo, tendo alcançado essa posição em outubro de 2016 após a morte do rei Bhumibol Adulyadej da Tailândia. Ela não pretendia abdicar, apesar de que fosse esperado que a proporção de deveres oficiais realizados pelo então príncipe Carlos em nome da rainha apenas aumentasse enquanto Isabel diminuía seus compromissos. No dia 25 de dezembro de 2021, um jovem de 19 anos invadiu o Palácio Real, mascarado com capuz e segurando uma besta, dizendo que iria tentar matar a rainha com o objetivo de vingança. Foi capturado e encaminhado para um hospital psiquiátrico, por pouco não chegando a se encontrar com a rainha. Em 8 de setembro de 2022, o Palácio de Buckingham anunciou que a rainha estava sob supervisão médica em Balmoral, após os médicos expressarem preocupação. A declaração dizia: "Após uma avaliação mais aprofundada esta manhã, os médicos da rainha estão preocupados com a saúde de Sua Majestade e recomendaram que ela permaneça sob supervisão médica." A rainha permanece confortável em Balmoral. Os 4 filhos da rainha, juntamente com suas noras, e o príncipe William e o príncipe Harry, viajaram para ficar com ela. A morte foi confirmada horas depois.